porque aqui, muito longe, sai! Eu não gosto de vespas, pessoal. Ai. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews, comigo Jorge. Bem pessoal, hoje vamos falar aqui finalmente, e eu sendo um amante da BMW, não é? Como vocês sabem, também da BMW, isto era sem dúvida um assunto que mais cedo ou mais tarde eu teria que falar. Foi-me requisitado, ainda mesmo há pouco tempo, depois de ter colocado o vídeo da RS6 também, onde falei poderia eventualmente fazer uma história da Audi por aí, mas aqui a história da BMW, no fundo é uma que já foi pedida há muito tempo e eu já venho de facto a dizer ao longo de algum tempo que gostava de apresentar. Não vou fazer aqui com as miniaturas porque a logística não estava tão propícia a tal e porque eu tenho a maior parte das miniaturas da BMW, mas mais recentemente, tudo o que foi modelos mais antigos, faltam de facto bastantes, até o primeiro, o Dixie, já lá vamos. E portanto faltam de facto alguns modelos icónicos, clássicos, tenho praticamente todos. Do passado faltam-me ali alguns de facto importantes, eu decidi contar-vos só assim a história, mas enfim, vou-vos contar aqui de uma maneira compactada, destacando aqui os pontos mais altos, no fundo tudo espremido, é isto que interessa, sendo que a BMW, no mercado, e ao contrário do que muita gente possa pensar, este fabricante não é um fabricante assim com muita história, ou seja, quando comparado a outros, tipo a Opel que eu já vos falei, e a muitos outros desde o início, Peugeot, Citroën, Renault, uma série de fabricantes, própria Mercedes, Daimler, e portanto a BMW é uma marca muito mais recente, por exemplo como a Audi e a própria Porsche que eu já vos apresentei, tal como a Volkswagen por aí, portanto isso são tudo fabricantes mais recentes, e portanto com outro tipo de história. Uma história talvez mais compactada, com muitos acontecimentos num curto espaço de tempo, isso é interessante. Na Porsche, por exemplo, eu falei-vos disso. E aqui a da BMW é sem dúvida fantástica também. Mas antes disso, pessoal, não se esqueçam que o vídeo tem o apoio da Bicrédito, o vosso banco especializado em crédito automóvel. Vejam todos os contactos importantes na descrição do vídeo e subscrevam o canal ativando o sininho das notificações. Bora lá, pessoal, isso é que é extremamente importante, conto com o apoio de todos. Agora sim, vamos à história propriamente dita. Ora, para quem acha que a BMW só fabricou automóveis, desengane-se. Aliás, a maior parte das marcas, quando começaram, nem era a fabricar automóveis. Algumas motas, outras bicicletas, a Opel, por exemplo, máquinas de costura, para quem não sabe. Os automóveis vêm mais tarde. Com a BMW aconteceu exatamente o mesmo. A BMW surge ali em 1913 a construir, a produzir motores para aviões, ok? E portanto, de 1913 a 1918, e já estamos aqui, já temos aqui um período da Primeira Guerra Mundial, onde deve ter tido também, evidentemente, um contributo forte, a BMW só produzia motores para aviões, ok? Só a partir de 1918, com o Tratado de Versalhes, pessoal, isto é história, quem não sabe vá ler, com o Tratado de Versalhes, a BMW foi, no fundo, proibida de produzir esses motores, portanto, continuar a produzir motores para aviões, e então surgiu a ideia de começar a produzir bicicletas com motor, a dois tempos, umas motoretas, e portanto com cerca de 500 cc, e foi basicamente a isso que ela se dedicou. O logo surge também da BMW nessa altura, e para quem não sabe, no fundo, o significado deste logo, isto é uma hélice, é muito interessante, é uma hélice de um motor, de um avião, sobre o céu azul, ok? E remonta muito aqui no fundo ao período da guerra, também é de facto fantástico, nunca foi alterado, quer dizer, o design dele, evidentemente, ao longo dos anos, das décadas, foi sofrendo alguns facelifts, o próprio logo, mas o significado foi mantido lá, e depois a sigla, no fundo, eu creio que o B tem a ver com o Estado, a Bavária, e depois é Motorenwerk, ok? Portanto, no fundo o símbolo é esse, nunca foi alterado, em termos de história é de facto super interessante, mas como eu estava a dizer, de 1918 quase até 1930, a BMW dedica-se então a essa produção de motas, mas paralelamente vai continuando a produzir motores para aviões, ok? Isto é de facto interessante, portanto, mantinha ainda uma atividade grande, eu creio, mas aqui há uma coisa a destacar que é de facto também muito importante, porque já nessa altura, portanto, na década de 20, a BMW assumiu uma importância gigante no que dizia respeito às competições neste tipo de classe, ok? A BMW assumia já uma relevância muito grande com estas motoretas, motobicicletas de 500 cc, ok? Portanto, já talvez aqui a notar-se
uma veia competitiva. Em 1928 decide introduzir o seu primeiro automóvel. Portanto, vejam bem isto. Enquanto muitas marcas já tinham uma série de modelos no mercado apresentados, só aqui, quase a entrar em 29, no crash da banca, no surgimento da Ferrari, é que a BMW decide de facto então apostar no seu primeiro automóvel. E este automóvel, era o que eu estava a falar quando mencionei a miniatura, é o chamado BMW Dixie 315, tinha 15 cavalos, mas já eram 4 cilindros, ok. Mas para quem acha que isto era um BMW de raiz, não era. Isto era basicamente um Austin com o símbolo da BMW. E nesse carro nem sequer existiam rins, ok? E portanto, esse foi no fundo o primeiro carro, mas não foi inteiramente BMW. Foi produzido de 28 ali a 33, eu creio, e então em 33 surge o primeiro carro mesmo inteiramente BMW. Só em 33, pessoal, ok? Portanto, a BMW é evidentemente já uma marca centenária, mas se tivermos em consideração apenas e só o primeiro automóvel, não é. E portanto é de facto interessante, só em 1933 é que surge o primeiro, o BMW 303. Pronto, esse aí já assumia uma linguagem estética super ousada. Foi o primeiro carro a ostentar os rins e portanto já se começava a formar aí no fundo a história da marca. Foi também mais ou menos nessa altura que foram introduzidos os primeiros 6 cilindros, ok? A BMW já tinha motores com carburadores laterais, ok? Carburador duplo, já os motores AM4, cerca de 20 cavalos e outros mais, já começavam a ser blocos mais potentes e de facto é super interessante e é o que eu tenho vindo a dizer. Ainda hoje em dia, para mim, a nível de mercado e considerando também os da Mercedes muito bons, eu acho que os 6 cilindros da BMW são os melhores do mundo. Acho que a BMW faz isto como ninguém, é o que vos tenho dito. E de facto, já desde esta altura, era talvez, claro que não seria master, já se estava a começar a lançar por aí e é extraordinário ver isso e que hoje em dia a história que tem no fundo e o impacto que têm esses blocos. E atenção, porque eles foram mantidos em produção durante 20 anos. Até 1953, mais ou menos, ela continuou a utilizar esses 6 cilindros. Uma coisa extraordinária. Portanto, surge o 303, portanto a BMW aqui começa de facto com, enfim, uma outra capacidade no mercado e não surge só o 303. Aqui, portanto, desde esta altura até à década de 40, portanto, a Segunda Guerra Mundial, surgem modelos importantíssimos. O 315, que é o primeiro Roadster, eu este também penso que não tem em miniatura, e portanto aqui já a BMW, no fundo, a querer integrar-se numa espécie de classe de carros mais desportivos, ok? Não queria só produzir, queria se destacar. E isto vem muito ao encontro do que eu vos disse ainda quando vos falei da OPC e da Opel. Uma marca, a sua imagem faz-se sempre pela imagem maior, por a veia competitiva, por aquilo que dá que falar, que é extraordinário, que nós ficamos tipo, uau, fez aquilo. E agora imaginem nessa década, onde qualquer carro que desse um bocadinho mais de velocidade já ganhava o prémio não sei do quê. Portanto, temos também um carro icónico por parte da Mercedes, que foi evidentemente o 300 SL, que quebrou algumas barreiras. E portanto, isso são de facto marcos e é importantíssimo para qualquer fabricante. E portanto, a BMW nessa altura começou já a introduzir o 315, o 328, o 326. O 328 é também extraordinário, tem uma importância fantástica, é um carro super famoso. Era um carro muito giro também. E portanto, foram no fundo os primeiros esportivos. E já aqui foi considerado o carro do século. E em 1940, tudo o que eram no fundo as competições até 2 litros de cilindrada, a BMW ganhou com estes carros, ok? Ganhou isso tudo na Alemanha e provavelmente até fora dela. E portanto, começava de facto já, sem dúvida alguma, a ter um domínio, a ter uma presença, a começar a ser falada. E depois, há aqui uma coisa que vem estragar isto, que é a Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Desde 1941, 41, mas por acaso a guerra foi ali 39, mas pronto. O período foi no fundo de 41 a 50, início da década de 50, 49, por aí. A BMW não conseguiu produzir mais nada, dado a contingências da guerra, há muito tempo mesmo. Aí não produziu nada, foi no fundo anos off. E só depois disso, já no início da década de 50, é que surge com a primeira berlina, ok? O BMW 500 é um carro extraordinário, também tem algumas miniaturas. Existia cabrio também, um carro fantástico. Só que tinha um problema. Era um carro caro, evidentemente, e portanto as vendas, aquilo não teve muito sucesso, não teve de facto muito sucesso e depois do pós-guerra, acredito que a situação não estivesse muito bem e portanto foi um carro numa altura um pouco complicada, ok? Veio numa altura um pouco complicada, mas aqui também já se percebe um bocadinho a jogada da BMW, o que é que queria fazer, já tinha desportivos,
já se começava a colocar aqui nas berlinas, que hoje em dia, série 3, série 5, por aí. Esse é no fundo um antecessor vá de um série 5, por aí. Portanto, um carro hoje em dia famosíssimo, com uma importância enorme. E portanto, a BMW, após perceber que esse carro não tinha de facto tido muito sucesso, mas foi continuando no mercado com outro tipo de carrocerias, enfim, para rentabilizar também a plataforma, lançou o Isetta. Um bocadinho depois da década de 50, nasce o Isetta. O Isetta veio precisamente para tentar contrariar estas dificuldades. Só que o Isetta também tinha um problema, que era muito barato, era barato demais. E portanto aquilo não dava grande lucro. E isso fez com que a BMW em 1959, portanto vejam bem, o período pós-guerra foi de facto negro para a BMW, estava a correr tudo bem antes e a seguir ao pós-guerra foi de facto muito mau. Em 1959 a BMW entra numa crise financeira profunda, mesmo muito grande, tão grande que se teve que aliar, fazer uma espécie de fusão com a Daimler. É verdade, pessoal, para quem não sabia, portanto, hoje em dia detém a Mercedes, e já na altura. É de facto um acontecimento incrível, e isto aqui eu já abordei assim por alto, quando vos fiz aquele vídeo de determinados modelos que salvaram fabricantes. Isto porque, já entrando na década de 60, e portanto para tentar também salvar isto, se não tinha ido mesmo à falência, é verdade pessoal, não tinha durado muito, ou então tinha-se reinventado, não sei, ou aliado a alguém de uma forma mais declarada, surge o BMW 700. Portanto, esse foi sem dúvida algum um dos maiores sucessos, foi o carro que salvou mesmo a marca, com algumas carrocerias também, porque lá está, esse já era um carro mais prático para uma boa família alemã, não era muito caro, mas também não era tão barato como o Isetta. Pronto, já era de facto um carro com outras características e esse sim vendeu muito, cerca de 200.000 unidades em 6 anos. Isto para a altura é uma brutalidade e, portanto, esse foi sim o protagonista e o carro que salvou a marca da falência. E é finalmente aqui que, enfim, a BMW começa então já a assumir uma importância muito grande, a ser uma opção de facto muito forte, a apresentar resultados super positivos. Porque, enfim, o BMW 700 continuou a ser produzido, mas já no início também da década de 60, surgiu aqui com ideias muito fortes. Surge o BMW 1500 e este sim vem mudar também o panorama da coisa. Porque nos anos seguintes, portanto aqui seguindo no fundo a ordem cronológica, depois vem o 1600, o 1800 e já entrando na década de 70 por aí, o 2002. E para quem conhece, este carro foi um dos mais importantes da BMW, não é? É um ícone, hoje em dia é muito falado. No fundo, o que é que são? Aqueles cupês típicos da BMW, já com uma condução dinâmica muito interessante, com blocos já potentes, e em 1972, portanto passando já a década de 70, surge o que hoje em dia é extremamente importante para dar qualquer estatuto a um fabricante, que é uma divisão desportiva. Em 1972 surge a divisão Motorsport GmbH. O primeiro produto, 2002 Turbo. O que é este 2002 Turbo, pessoal? É só um dos carros mais importantes de sempre da marca. Fez muitas capas de revista, pôs toda a gente a falar, jornalistas, de um carro, um ícone do mundo automóvel, não é só da BMW, ok? O 2002 Turbo, que hoje assume preços também elevados, é um clássico raro, original, em boas condições, por aí. E este carro foi o primeiro de produção em série no mundo a utilizar o turbo, ok? Portanto, só marcos, isto é marcos atrás de marcos, e portanto foram, aqui a transição de 60 para os anos 70, anos gloriosos, de facto surge praticamente a falência com o 700 e depois começa a introduzir estas variantes incríveis. A partir daqui, não é preciso falar muito mais porque até aos dias de hoje foram sucessos atrás de sucessos, evidentemente com décadas melhores do que outras, já se sabe, mas a partir daqui o sucesso estava praticamente garantido e portanto seguindo depois esta ordem cronológica, o que vem substituir esta série foi o Série 3, portanto o primeiro Série 3 que foi introduzido em 1975 e esse sim garante o sucesso da marca até hoje, com todas as gerações que foi tendo. O E36, o E46, hoje em dia temos os M3 todos, e já nessa altura tínhamos, os M4s, e portanto foi uma série e continua a ser uma série das mais importantes para a BMW, e pronto, e depois nascem todas as outras, Série 5, depois evidentemente que o mundo começa a entrar numa outra era, nascem SUVs, nascem as berlinas grandes, começam a surgir muito mais desportivos, a divisão M começa a ganhar uma importância muito maior, com uma série de modelos em muitos segmentos, e pronto, acho que de facto não preciso aqui adiantar muito mais, mas isto para vos dizer que um fabricante como este não tem assim muitos anos de história, pelo menos no que aos automóveis diz respeito,
que atravessou períodos, um particularmente bastante grave, ok? Conseguiu-se reinventar, ok? Não desistiu, não baixou os braços. E, portanto, isto para vos mostrar que qualquer marca pode atravessar, de facto, crises, mas tem que conseguir dar a volta. Evidentemente que para isto é preciso criatividade, é preciso as pessoas certas, é preciso dinheiro, é preciso isso tudo, mas com esta conversa eu acho que já conseguiram perceber que o que eu queria que tivesse no fundo acontecido à Opel mais recentemente foi o que aconteceu à BMW e foi acontecendo sempre. Mas evidentemente que este é um fabricante muito diferente, ok? Enfim, em muitas coisas, mas sem dúvida alguma com uma história não muito extensa, portanto, em termos de automóveis, mas o que está para trás também é muito interessante, não é? Os motores para aviões, as bicicletas por aí, bicicletas motorizadas com motor, mas de facto é uma história compacta, com períodos importantíssimos, ok? Isto é no fundo o sumo espremido, evidentemente por aqui há muito mais modelos, mas isto é o mais importante, os pontos fulcrais deste fabricante, ok? Portanto, para quem não conhecia assim por alto a história da BMW, aqui fica, pessoal. Espero, como sempre, que tenham gostado, ok? Hoje foi da BMW, depois posso fazer de mais, ok? Mas pronto, agora, se tudo correr bem, vamos de facto já retomar a normalidade do canal, vamos ver. Mas isso não quer dizer que ali pelo meio eu não possa de facto ir, enfim, fazendo mais vídeos, ok? Como sempre, grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, páginas de Facebook e Instagram. E não se esqueçam que o vídeo tem o apoio da Bicrédito, o vosso banco especializado em crédito automóvel. Vejam todos os contactos na descrição do vídeo, pessoal. E subscrevam o canal ativando o sininho das notificações. Bora lá, isso é que é mesmo muito importante. Parem o vídeo, em qualquer momento que seja, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Eu conto com vocês em breve. Por hoje foi tudo, espero que tenham gostado desta história e provavelmente vamos ter mais em breve. Até lá!